Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare. Bom dia a todos. As mais humildes reverências, todas as glórias de Prabhupada. Então, aos domingos, durante a semana, a ISKCON Rio de Janeiro, ela promove a leitura do Srimad Bhagavatam, que é o nosso Purana Imaculada, e a fonte do conhecimento Gaudiya Vaishnava. Epistemologicamente é a origem do conhecimento, é o Srimad Bhagavatam. Mas aos domingos nós fazemos a leitura do Sri Chaitanya Charitamrita, que é a biografia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, né? A biografia é uma parte da biografia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu, que é essa encarnação do próprio Senhor Krishna, da própria Tátua da verdade suprema. Ele vem a esse mundo e não existe nenhum outro, não existe um líder de uma religião que tenha tido uma biografia tão detalhada, tão minuciosamente descrita como Sri Chaitanya Mahaprabhu. Existem duas obras principais. A primeira é o Sri Chaitanya Bhagavata, de Vrindavana Das Thakur, que descreve os passatempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu do seu nascimento até mais ou menos quando ele entra ali e descreve alguma parte de quando ele era Grihasta, né? Depois tem a segunda parte, que vai descrever principalmente depois que Sri Chaitanya Mahaprabhu toma sannyasi. Ele dá uma introdução no que acontece antes, dando continuidade àquilo que é descrito no Chaitanya Bhagavata. E aí é descrito aqui no Sri Chaitanya Charitamrita, que é escrito por Krishnadas Kaviraja Goswami, né? Então vai descrever ali do período que Sri Chaitanya Mahaprabhu toma sannyasi, se torna um pregador, um renunciado, até o momento em que ele encerra a sua lila aqui nesse mundo, encerra seus passatempos aqui nesse mundo, né? Então é muito profundo tudo que vem escrito
no Chaitanya Charitamrita, e essas biografias elas foram escritas, principalmente o Chaitanya Charitamrita, a descrição, né, do que acontece, os passatempos que vão acontecendo aqui, eles foram descritos por pessoas que realmente viram os eventos, né? São contemporâneos, disse Chaitanya Mahaprabhu. Então, e aí principalmente é baseado no diário pessoal do assistente ou secretário pessoal de Chaitanya Mahaprabhu, que é Swarupa Damodara, que ele tinha o cuidado de escrever todas as atividades que Chaitanya Mahaprabhu fazia e tudo que Chaitanya Mahaprabhu falava. Então ele teve esse cuidado, e graças a Swarupa Damodara todo esse conhecimento ele chega até nós, né? Então a gente vai fazer a leitura do Chaitanya Charitamrita, a de Lila, é o capítulo 7. O capítulo 7 ele é intitulado O Seu Chaitanya sobre os 5 aspectos, porque esse capítulo aqui ele fala sobre as 5 diferentes manifestações do Tattva, que é o Pancha Tattva, né? Que é Chaitanya, Nityananda, Advaita, Gadadhara e Srivasacharya, né? Isso já foi descrito nas aulas anteriores. Quem quiser rememorar é só buscar lá, né? Fica no Facebook da ISKCON Rio de Janeiro. Então vamos começar a leitura. Jaya Jaya Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Jaya Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Jaya Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Jaya Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. O verso é curtinho, né? Eta bali mane kichu kariya vichara, Sanyasa ashrama Prabhu Kaila Agikara. Então, tradução, palavra por palavra. Eta bali. Dizendo isso, mane, mentalmente, kinchu, algo, kariya, fazendo, vichara, consideração, sannyasa, asrama, a ordem de vida renunciada, Prabhu, o Senhor, aqui especificamente Chaitanya Mahaprabhu, Kaila, fez, Angikara, aceitar. Então, tradução. Assim, o Senhor, que é Chaitanya Mahaprabhu, aceitou a ordem sannyasa de vida após plena consideração. Significado dado por sua divina graça Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu não precisava aceitar sannyasa, pois ele é o próprio Deus, e por isso nada tem a ver com o conceito corpóreo de vida, material de vida. Sri Chaitanya Mahaprabhu não se identificava com nenhum dos 8 varnas e ashrama, a saber, Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha e Sannyasa. Ele se identificava como sendo o Espírito Supremo. Sri Chaitanya Mahaprabhu,
ou quanto a isso, qualquer devoto puro jamais se identifica com essas classes de vida social e espiritual, pois um devoto é sempre transcendental, e essas diferentes gradações da sociedade. Não obstante, o Sr. Chaitanya resolveu aceitar sannyasa com base no fato que, ao tornar-se sannyasa, todos lhe prestariam respeito, e dessa maneira seriam favorecidos. Embora na realidade não fosse preciso que ele aceitasse sannyasa, ele o fez para benefício daqueles que viessem a considerá-lo um ser humano comum. O principal objetivo pelo qual ele aceitou o sannyasa foi liberar os sannyasis mayavadis. Isso ficará evidente mais tarde nesse capítulo. Esse trecho aqui ele é muito interessante. Por quê? Porque, na verdade, esse Chaitanya Mahaprabhu, como o Srila Prabhupada está explicando aqui, ele é a própria encarnação de Krishna. E Krishna ele é o próprio princípio do tattva, da verdade absoluta. Ele é a própria suprema personalidade de Deus. Ele é Bhagavan. Né? Então, na Bhagavad Gita, Krishna ele vai explicando, ele explica várias coisas, e uma das coisas que Krishna explica é o Dharma. Né? Ele explica que existem dois tipos de Dharmas. Né? O primeiro é o Swadharma, que é o Dharma inerente ao seu nascimento, ao seu corpo físico. Né? Ou seja, são as atividades que você tem que fazer nesse mundo porque você tem um corpo material. Né? Então, o que Krishna explica na Bhagavad Gita é que, e aí ele está explicando para Arjuna, né? Por quê? Porque Arjuna, no começo da Bhagavad Gita, Arjuna, ele questiona Krishna o porquê que ele deveria lutar. Quando Arjuna vê do outro lado do campo de batalha os seus primos, seu avô, os seus tios, seus amigos, e que ele teria que matar, Arjuna ele questiona Krishna, poxa, mas por que eu tenho que matar essas pessoas? Né? E aí Arjuna ele apresenta vários argumentos a Krishna para não lutar naquele momento. Né? Ele apresenta motivos por sentimentalismo, ele apresenta porque ele não queria realmente matar, né? Ele apresenta vários argumentos, e Krishna ele vai refutando todos esses argumentos. E uma das coisas que Krishna fala para Arjuna é que Arjuna era um kshatriya, e portanto Arjuna ele tinha que lutar, porque aquilo era o swadharma do kshatriya. Né? E aquele que não cumpre o seu dharma, ele incorre em atividades adármicas, e aí ele sofre a consequência disso. Inclusive, Krishna até fala para Arjuna, olha, se você não lutar, o que vão falar de você? Vão te chamar de covarde, vão falar que você fugiu do campo de batalha, vão dizer várias coisas, e como é que você vai conseguir conviver depois com essa infâmia? Né? O que os generais vão dizer sobre você? Isso está lá no 2º capítulo da Bhagavad Gita. Né? Então, o primeiro ponto é que Krishna ele fala sobre o Swadharma, que o Swadharma ele tem que ser cumprido, que cada um tem que cumprir o seu Swadharma. Né? E aí, no capítulo 3 da Bhagavad Gita, Krishna ele começa a explicar sobre essas coisas. Né? E principalmente sobre a atividade fruitiva. Né? Por quê? Porque a gente está aqui nesse mundo e a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer as coisas. Né? Krishna depois ele vai até explicar para Arjuna que sem ação, quando Arjuna pergunta para Krishna o que é melhor, né? O que é melhor? É a ação ou é renúncia? Aí Krishna responde para Arjuna, depende. Se você fizer renúncia, mas você ainda está cheio de desejos dentro do teu coração, o que você vai fazer é renúncia falsa, renúncia do macaco. Que é aquela renúncia que a pessoa renuncia, mas depois ela se arrepende e ela volta atrás. Então o que Krishna fala? Cumpre o teu Dharma, cumpre o teu Swadharma,
cumpre o teu dever prescrito, né? Mas não fique apegado ao fruto da tua ação. Ok? E aí Krishna fala, mas se você me oferecer esse fruto dessa ação, isso é serviço devocional. E aí você está avançando espiritualmente, né? Mas nesse mesmo ambiente, Krishna ele fala para Arjuna que por ele ser a suprema personalidade de Deus, não existe dever prescrito para ele. O próprio Krishna fala isso para Arjuna na Bhagavad Gita. Que não existe dever prescrito para ele, Krishna. Mas que apesar de não haver dever prescrito para ele, ele cumpre também com o Dharma. E por que Krishna ele cumpre com o Dharma, apesar dele ser a suprema personalidade de Deus? Porque esse Dharma que a gente está descrevendo aqui é o só Dharma. É o Dharma inerente, é o Dharma material. É para quem está aqui nesse mundo material. Então, Krishna, ele estando à parte desse mundo material, não existe só Dharma para ele. E nem para os devotos puros. Por quê? Porque eles já estão imersos na consciência de Krishna. Então, as atividades materiais, elas não afetam a sua consciência. Mas por que tanto Krishna quanto os devotos puros, eles cumprem o Dharma perfeitamente? Por que eles sendo professores, sendo médicos, sendo pais, mães, eles cumprem todas as regras e regulações de forma perfeita? Para dar exemplo. Para dar exemplo para as outras pessoas. Para dar o bom exemplo. Então, Krishna, ele poderia não cumprir o Dharma, ele poderia fazer o que ele bem entende, mas ele faz isso para ele poder dar o exemplo para que as pessoas não se desviem. Para que as pessoas que estão condicionadas também copiem Krishna ou entendam que existe um Dharma e que ele tem que ser cumprido. Então, nesse sentido, Krishna ele é sempre o maior exemplo. E se Chaitanya Mahaprabhu, sendo Krishna, ele não é diferente. Então, o que está dizendo aqui é que, apesar de não há necessidade de se Chaitanya Mahaprabhu tomar sannyasa, porque é a ordem de vida renunciada, ele toma com que propósito? Com dois propósitos. Né? Primeiro é para poder distribuir esse conhecimento acerca de Harinama Sankirtana indiscriminadamente. Por quê? Porque ele percebeu que ele seria questionado pelos Mayavadis. Então ele toma sannyasi para quê? Porque aqueles sannyasis Mayavadis, eles estavam, vamos dizer assim, confundidos, né? E eles não aceitariam as palavras que viessem da boca de um grihasta, né? Que é um ashrama considerado na escala inferior a sannyasa, né? Então, se Chaitanya Mahaprabhu, ele toma sannyasa para poder falar no mesmo nível dos sannyasis Mayavadis. E qual é a intenção de Chaitanya Mahaprabhu? É distribuir Prema Bhakti. Né? Então, continuando aqui. Srila Prabhupada continua. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, que é o mestre espiritual de Srila Prabhupada, e que curiosamente fez a mesma coisa que Chaitanya Mahaprabhu. Por quê? Porque antes de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, os dois únicos sannyasis Vaishnavas tinham sido Chaitanya Mahaprabhu e Swarupa Damodara. Depois, a tradição Gaudiya Vaishnava, ela não tem a tradição de sannyasi, né? A ordem renunciada Gaudiya Vaishnava é outra, se chama Babaji, né? É um outro humor, né?
Mas Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, no século XIX, ele percebendo que o impersonalismo ele era muito proeminente e ele precisava combater o impersonalismo, né? E ele percebeu que ele não seria, vamos dizer assim, para ele obter maior respeito entre as pessoas que ainda não sabiam o que é o culto de Bhakti, né? O que ele faz? Ele também toma sannyasi. Então ele, contemporaneamente, ele é o primeiro sannyasi. E aí ele reestabelece dentro do Gaudiya Vaishnavismo a ordem de sannyasi, né? Para quê? Para poder pregar, para poder adotar algo que para as almas espirituais era favorável para a sua pregação. Então, quando ele toma sannyasi, ele se reveste de autoridade. Não que ele não tivesse autoridade antes, mas para aquela sociedade formal ali, dentro daquele rito formal daquela sociedade, sannyasi era o símbolo da autoridade espiritual. Então, Chaitanya Mahaprabhu faz isso lá atrás, no século XVI, e aí Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati faz isso novamente no século XIX. Para quê? Para cumprir com o rito, com as formalidades da sociedade naquele momento. Então, para isso que se toma sannyasi, né? Para poder pregar. Então, Srila Prabhupada continua. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur explica o termo Mayavadi da seguinte maneira: a suprema personalidade de Deus é transcendental ao conceito material de vida. Mayavadi é quem considera que o corpo da suprema personalidade de Deus, Krishna, é feito de Maya, e que também considera a morada do Senhor e o processo de aproximar-se dele, serviço devocional, como sendo Maya. Maya aqui no sentido de ilusão, né? O Mayavadi acha que toda a parafernália do serviço devocional é Maya. Maya refere-se à existência material que se caracteriza pelas relações de atividades fruitivas. Os Mayavadis incluem o serviço devocional entre essas atividades fruitivas. Segundo eles, quando Bhagavatas ou devotos se purificarem pela especulação filosófica, atingirão o verdadeiro ponto da liberação. Aqueles que especulam desta maneira a respeito do serviço devocional chamam-se Kutarkikas, pseudológicos. E quem acha que o serviço devocional é atividade fruitiva chama-se karmanista. Aqueles que criticam o serviço devocional chamam-se nindakas, blasfemadores. De modo semelhante, não devotos que consideram as atividades devocionais como materiais chamam-se pachandis. E eruditos com um ponto de vista semelhante chamam-se adama paduías. Os kurtakikas, nindakas, pachandis e adama paduías excluíram-se dos benefícios do movimento de desenvolver amor a Deus, disse Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu sentiu compaixão por eles e foi por essa razão que ele resolveu aceitar a ordem de sannyasi, pois, ao vê-lo como sannyasi, eles lhes prestariam respeitos. Ainda hoje, a ordem de sannyasa é respeitada na Índia. De fato, a própria roupa de um sannyasa ainda inspira respeito do público indiano. Portanto,
Sri Chaitanya Mahaprabhu aceitou sannyasa para facilitar a pregação do seu culto devocional, embora outrossim não tivesse necessidade de aceitar a quarta ordem de vida espiritual. Om Gyana Timirandasya Gyanam Janachalakaya Chakshuru Militam Janatasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobistam Stapitam Yanabhutale Swayam Rupaha Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Banderam Sri Guru Siyuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavancha Sirupam Sagrajantam Sahagana Raghunata Vitantam Sadivam Sadvaitam Salvadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Sirada Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitanscha E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kantarada Kantana Mustute Tapja Kanchana Gorangi Ira Devrinda Vaneshwari Prishabhanu Sutidevi Pranamami Haripriya Namam Vishnu Padaya Krishna Prastabhutale Shri Mate Bhaktivedanta Swami Nitanamine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Prachaline Nirvishesha Shunyavadi Pashacharya Deshatarine Namam Vishnu Padaya Krishna Prastabhutale Shri Mate Purushatara Swami Nitanamine Namaste Gauravrindavan Acharya Dina Palaya Pramada Prabhupada Sevako Vedanta Shikshaku Golokadama Kantare Gataha Achakalpatarabhya Chakre Pasindubhe Vacha Patitanam Pavani Bio Vaishnavi Bio Namana Mahaja Se Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shidvetika Dadash Vasili Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então aqui nesse verso, como eu já falei, e o próprio comentário de Srila Prabhupada, ele está evidenciando, Chaitanya Mahaprabhu ele toma sannyasa para pregar para os Mayavadis, né? E de onde vem esse termo Mayavadis, né? Obviamente eles não se autodenominam Mayavadis. Esse termo Mayavadi é um termo que nós, Gaudiyas Vaishnavas, chamamos ele, né? Essa escola filosófica, né, ela faz parte de Vedanta, assim como nós, né? A palavra Vedanta é Veda Anta, ou é a conclusão dos Vedas. Anta é a conclusão, né, ou a parte final, né? É a conclusão dos Vedas. A grande diferença entre os Mayavadis ou Advaita Vedantas, ou Advaita Vedantis, né, e nós que somos Vaishnava Vedanta, é a compreensão a forma de compreender as escrituras, né? O nome disso é hermenêutica, é a forma de você interpretar as escrituras. Então, quem fundou a escola de Advaita, Advaita é não dual, né? É a escola de Vedanta não dual, né? Que não vê a dualidade. Ou seja, ela foi fundada lá no século VIII por Shankaracharya, né? E no Padma Purana já está descrito quem é Shankaracharya. No Padma Purana, o senhor Shiva, ele fala com sua esposa Parvati, em que ele viria a esse mundo, né, viria a esse mundo material, disfarçado de um erudito e renunciado, para pregar ou para ensinar uma filosofia parecida com o budismo, né? Para ensinar uma filosofia parecida com o budismo, para confundir os tolos e os menos inteligentes. Isso é o que está escrito lá no Padma Purana. Então, nós, Gaudiyas Vaishnavas, o que nós compreendemos é que Shankaracharya ele é uma encarnação, ele é, na verdade, a própria manifestação de Shiva aqui nesse mundo, que ele vem para afastar o budismo, né? Por quê? Porque o budismo ele é ateu, é ateísmo, não existe
o culto a Deus, não existe a figura de Deus no budismo, né? E para restabelecer a autoridade dos Vedas. Então, o que Shankaracharya ele faz? Ele compila uma filosofia, né? Ele compila uma filosofia em que ele estabelece Deus, ou Tattva, ou a verdade absoluta, como sendo impessoal. Que Deus é, na verdade, uma energia impessoal, né? E para isso ele se utiliza de 10 Upanishads, ele estabelece quais são as escrituras que são fidedignas, a chamada epistemologia, quais são as escrituras que vão estabelecer essa filosofia, né? Então o nome dessa metodologia é Pastranatraya, são traya de 3, né? São os 3 referências para a Vedanta impersonalista. Então, o primeiro são 10 Upanishads, né? É o Mundaka Upanishad, o Kena Upanishad, e assim vai, né? São 10 Upanishads. A Bhagavad Gita, que é estabelecida também como fonte de conhecimento, né? Ela é amplamente aceita. A Bhagavad Gita, inclusive, é aceita por todas as linhas filosóficas na Índia, né? E o Vedanta Sutra. O Vedanta Sutra é um livro, é uma escritura que foi escrita por Vyasadeva, né? E que ele resume o conhecimento que está presente nas Upanishads. Então, o Vedanta Sutra, ou Brahma Sutra, ele é o resumo das Upanishads. São 108, mas que Shankara ele entende que 10 são a referência principal, né? Então, o que Shankara faz? Ele começa a estabelecer a sua teoria, né, de que Deus é impessoal. E ele explica baseado em versos que estão nas Upanishads, né? Nas Upanishads, existem versos que são chamados versos Nirguna, ou seja, são versos que estabelecem que a verdade absoluta, ou Deus, ou a existência última, ele é desprovido, né, de atributos. Ou seja, ele não tem forma, ele não tem cheiro, você não consegue, ele é o inefável, você não consegue definir ele através de palavras. Ele é algo além das formas, porque eles entendem que, na verdade, forma não é Brahman, né? Mas então estabelece Deus como sendo essa forma, né? Então, por exemplo, existe um dos versos, por exemplo, Yato Vacho Nirvatante Aprapya Manasasaha, né? Isso está no Taittiriya Upanishad. Assim, Brahman é aquele que palavras não podem expressar e a mente não pode alcançar. Então, assim, é um conceito completamente abstrato, né? É bastante abstrato, né? Por exemplo, tem um outro assim que é do Mundaka Upanishad, né, que é Yatata Adreshan, né? Eles citam muito esse verso também, né? A realidade não pode ser percebida nem tocada, né? Então ele vai estabelecendo, né, esse conceito e aí ele se utiliza desses versos. Tem vários versos que vão falando que o Brahman impessoal, ele não tem forma, que ele não pode ser percebido, que com os sentidos, que ele não pode ser, enfim, né, é o inefável. Bom, a questão é que existem versos também nas Upanishads que são chamados versos Saguna, que estabelecem o Tattva, né, a verdade absoluta,
com atributos. Então, os versos Nirguna dizem que ele não tem atributos. Mas os versos Saguna estabelecem que o Tattva, ou o princípio universal, ou a verdade absoluta, ele tem atributos, que ele tem qualidades, né? Vamos dar um exemplo aqui, né? Tem um outro verso aqui que eu selecionei, né? É um verso do Katha Upanishad, né? E que diz assim, ó: Drishyate tu agrayaya buddhya. Ou seja, que Brahman pode ser visto pelos videntes com a mente concentrada. Então, assim como esse daqui que fala que o Brahman pode ser visto, que Brahman pode ser ouvido, aí estabelece Brahman, ou a verdade absoluta, com atributos. Então existem os versos Nirguna e existem os versos Saguna, né? E como é que Shankaracharya Shankara faz para poder conciliar esses versos Saguna dentro da sua teoria de que Deus ele não tem atributos? O que Shankara faz, e aí na verdade assim é o próprio Shiva, né, que está fazendo isso, né, e aí tem um objetivo para isso, todos os versos que são Nirguna, Shankaracharya diz que são literais. Eles são literais. É o que está escrito aqui. Mas aqueles que são Saguna, eles têm que ser interpretados. Eles não são literais. E aí cria-se toda uma série de malabarismos retóricos para poder encaixar esses versos Saguna na teoria de Shankaracharya, né? O nome disso é desonestidade acadêmica. Por quê? Porque aquilo que me convém, eu aceito como sendo literal. Aquilo que não me convém para a minha teoria, aí eu tenho que interpretar, né? E como é que os Gaudiyas Vaishnavas, ou os Vaishnavas, eles lidam com os versos Saguna e com os versos Nirguna? Os Vaishnavas, eles utilizam o que se chama de honestidade acadêmica, que é o quê? Todos os versos Nirguna, eles são literais. E todos os versos Saguna, eles também são literais. Então, lá na frente, depois, 300 anos depois, surge um acharya chamado Ramanuja Acharya, e ele faz o comentário do Vedanta Sutra e ele refuta vários argumentos de Shankaracharya. Ele vai refutando vários argumentos e ele estabelece que a verdade absoluta, que é Deus, que ele é uma pessoa, que ele não é uma energia e que ele não é desprovido de qualidades. E ele refuta todos os argumentos magistralmente. Ok? E aí a pergunta, né, que algumas pessoas fazem é: poxa, mas tem 1000 anos que tudo isso foi refutado? Por que ainda continuam tendo impersonalistas nesse mundo? Isso é devido ao apego. As pessoas, elas desenvolvem apegos aos bens materiais, elas desenvolvem apego à família, elas desenvolvem apego à sua posição e elas também desenvolvem apego às ideias. Então, quando uma pessoa ela se apega a uma ideia, para você convencer ela de que ela está equivocada, muitas vezes, e na maioria das vezes, nem com bons argumentos você consegue convencer ela do contrário. A gente vai ver exatamente essa dinâmica aplicada
na nossa realidade aqui do Brasil contemporâneo, né, que é a questão da polarização política, né, em que cada um fica tentando apresentar argumentos para o outro e o outro não aceita esses argumentos. Mesmo se os argumentos que forem utilizados, se eles tiverem bom senso, se tiver lógica. Então foi isso que aconteceu. Então, o impersonalismo ele já foi refutado, já tem mais de 1000 anos. Mais de 1000 anos. No entanto, as pessoas continuam se apegando a essa filosofia que já foi refutada. E foi refutada por problema na hermenêutica, na forma de interpretar as escrituras. O outro ponto também é que para a gente compreender as escrituras, não depende apenas do nosso esforço. Depende da misericórdia de Krishna. Por quê? Porque é Krishna é que dá inteligência para que a gente possa compreender ele. Krishna fala isso na Bhagavad Gita. O conhecimento acerca de mim eu dou na medida da tua rendição. Então, esse é o segundo ponto, né? Que a gente precisa compreender. Que tudo vem da misericórdia de Krishna. E mesmo o conhecimento acerca dele, a gente só vai obter na medida que a gente se render a Krishna. Krishna ele fala isso na Bhagavad Gita. Ele fala: eu nunca me revelo para os tolos e os menos inteligentes. Para eles eu estou sempre encoberto pela minha energia ilusória. E quem são esses tolos e menos inteligentes? São as pessoas que não se rendem a Krishna. Elas acham que elas vão obter o conhecimento sobre a verdade absoluta através do seu próprio esforço, através da sua especulação mental. E não vai conseguir. E é nesse sentido que Shiva também faz isso. Ele faz o quê? Ele ensina uma filosofia falsa, que é o impersonalismo, para confundir essas pessoas que acham que são autossuficientes, que não precisam se render à suprema personalidade de Deus, Krishna, para poder obter o conhecimento e a realização final. Shankaracharya, o próprio Shankaracharya, ele compila a sua teoria, né? Ele vai compilando a sua teoria, né? E baseado nisso, né, de aceitar os versos Nirguna como sendo absolutos e os versos Saguna como sendo, eles necessitam de interpretação, né? Necessitam desses malabarismos retóricos. Ele escreve isso tudo, mas no final da sua vida, no final de tudo, depois que ele escreveu tudo que ele tinha para escrever, ele escreve um verso que deixa todo mundo perplexo e que os impersonalistas eles não aceitam esse verso, né? Apesar de ter sido escrito pelo próprio Shankaracharya, né? O verso é um verso famoso, que é um verso Bhaja Govinda. O verso é assim, ó: Bhaja Govinda, Bhaja Govinda, Govinda, Bhaja Muda Mate, Samprapte, Sanihite Kale, Nahi, Nahi, Rakshati, Dukrin Karane. Então o que Shankaracharya ele fala? Né? Ele fala assim, ó você que está confundido, muda Mati, ou seja, muda é tolo ou burro, né? Aquela pessoa que não está conseguindo entender muito bem. Então, você que está confundido, muda Mati. Adore a Govinda, adore a Govinda, adore a Govinda. E aí Shankaracharya fala: pois quando chegar a hora final, conhecimento de gramática e retórica do Krinkarane não vai te proteger.
Então o que Shankaracharya, nesse último verso, ele fala é o seguinte, que todo esse malabarismo retórico, toda essa hermenêutica, vamos dizer assim, que tenta distorcer, não vai resolver o problema deles. Né? Então, mas como é que nós, que somos Vaishnavas, nós conseguimos acomodar os versos Nirguna e os versos Saguna? Né? Isso é por causa da explicação, né, que Sri Chaitanya Mahaprabhu ele dá, e que é baseado num verso do Srimad Bhagavatam, de que a verdade, o tattva, o princípio do tattva, a verdade última, ela é una, sem dúvida, ela é una, é uma só. Mas ela se apresenta de 3 formas, né? Que é Bhagavan, Paramatma e Brahman. Esse Brahman, que é descrito pelos impersonalistas, Sri Chaitanya Mahaprabhu e o próprio Srimad Bhagavatam, eles explicam que isso nada mais é do que a própria refulgência da suprema personalidade de Deus, que é a Bhagavan. E que o Paramatma, que é o outro aspecto de Bhagavan, ele é o princípio de Deus inerente e que permeia toda a criação. Então, o Brahman, que é essa refulgência, a transformação de Brahman, né? É chamado, a teoria de Chaitanya Mahaprabhu é chamado Parinamavada, que todo mundo material ele é uma transformação dessa energia, que é Brahman, né? E que dá origem ao mundo material. Então, o mundo material, né? Já Shankara, ele estabelece outra coisa. Ele diz que ele descarta o princípio de Bhagavan, ele descarta o princípio de Paramatma, e ele fala que tudo é Brahman. Que tudo é Brahman. Que eu sou Brahman, você é Brahman, tudo é Brahman. E que esse mundo material aqui, na verdade, ele não é Brahman. Ele é uma ilusão, é algo que não existe. Só que existe um problema aí também, né? Por quê? Porque Shankaracharya, ele estabelece que nós, que somos as entidades vivas, ele não estabelece o princípio da jiva, que é da alma espiritual. Não existe esse princípio em Advaita Vedanta, da jiva, da alma espiritual. Na verdade, o que existe é Brahman. Nós somos Brahman. Mas Brahman é o inefável que está além. Só que nós somos o Brahman que está condicionado na energia ilusória de Brahman. Só que essa é uma teoria que é assim. Por isso que a gente chama eles de Mayavadas. Por quê? Porque essa energia ilusória, ela é Maya. Então, como é que se consegue explicar, por exemplo, que Brahman, sendo o absoluto, ele é condicionado pela sua energia, que é a Maya. Então, se ele é condicionado, se Brahman é absoluto, e ele é condicionado pela sua energia ilusória, então o absoluto não é Brahman, o absoluto é Maya. Então ele é controlado pela sua energia. Como é que é isso? Então quer dizer que aquele que é o dono da energia, ele é controlado pela sua energia? Aí já começa a contradição. Aí para isso eles criam uma outra teoria e assim vai tentando emendar, né? Então o que Sri Chaitanya Mahaprabhu, baseado no Srimad Bhagavatam, ele explica? E a teoria de Shankaracharya é chamada Vivartavada, que é a teoria da ilusão, né? O que Sri Chaitanya Mahaprabhu ele explica? Que esse mundo, ele é ilusório. Ele é ilusório porque ele não é eterno.
Ele não existe para sempre. Aqui o que existe é a impermanência. Nada aqui existe para sempre. E que ele é uma transformação do Brahman, um mundo material. Mas Sri Chaitanya Mahaprabhu estabelece que o princípio do Tattva, o princípio mais elevado, é Brahman, é Bhagavan, que é a suprema personalidade de Deus. E que o Brahman pessoal é uma energia que é transformada para dar origem ao mundo material. E quem somos nós? Nós somos Brahman? Se Chaitanya Mahaprabhu fala que não, nós não somos Brahman. Nós somos uma manifestação, né, do próprio Bhagavan, mas de forma limitada. E aí ele estabelece uma teoria chamada Atintya Beda Abeda. Enquanto que a Shankaracharya ele estabelece a filosofia Adwaita, ou seja, não dual, em que na verdade nós somos Deus, mas esquecemos que somos Deus, né? E é muito interessante isso porque bom, enfim, daqui a pouco eu explico. Então, estabelece que nós somos Brahman, que nós somos Deus, é isso que Shankara explica. Sri Chaitanya Mahaprabhu explica o seguinte, que nós fomos, a teoria de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que é Atintya, inconcebível, Beda a Beda, iguais e diferentes, ou seja, que nós somos inconcebivelmente iguais e diferentes de Bhagavan. Que nós fomos feitos a partir de Bhagavan, criados à imagem e semelhança de Bhagavan, mas nós somos iguais a Bhagavan em qualidades. Somos pequenas parcelas de Bhagavan em qualidades, mas não somos iguais a Bhagavan em quantidade. Então, todas as qualidades que são infinitas em Bhagavan, beleza, poder, renúncia, conhecimento, em nós essas qualidades também estão presentes, mas elas estão presentes de forma diminuta. Nós somos infinitesimais, muito pequenos. Mas somos iguais a Bhagavan em qualidades. E existem várias questões que são de Bhagavan, que estão presentes na gente, princípios, só que eles não são plenos. E aí, quando a gente entra em contato com a energia material, que é Maya, porque nós temos as mesmas qualidades de Bhagavan, a gente acha que a gente vai conseguir controlar essa energia ilusória, que é Maya. Mas a gente não tem essa capacidade, porque nós somos diminutos. Quem consegue controlar a energia ilusória é o próprio Bhagavan, que é infinito e todo-poderoso. Né? O próprio Bhagavan, o próprio Krishna, ele fala isso na Bhagavad Gita, né? Num verso famoso chamado Daivi Riesha Guna Mai Mama Maya Durataya Man Ye Prapadyante Mayan Etan Tarantite. Então, o que esse verso Krishna fala? Que essa energia ilusória, que é Maya, Daivi Riesha Guna Mai, que essa minha energia divina, Daivi, ela é composta dos 3 modos da natureza material, né? Daivi Riesha Guna Mai. Mama Maya, ela é minha Maya, e ela é Durataya, ela é muito difícil de ser transposta. Ela é muito difícil para nós que somos as jivas, é muito difícil vencer Maya, porque ela é muito poderosa, ela é como um oceano, né? Aí Krishna fala, Man eva ye prapadyante, mas se você se render a mim, se você me aceitar, você vai cruzar essa energia facilmente.
Então, Krishna, ele é o controlador de Maya. Se a gente tentar controlar Maya pelo nosso próprio esforço, nós vamos fracassar nesse esforço. Mas, se a gente se render a Krishna, Krishna, ele vai facilitar isso tudo para nós. E a gente vai cruzar a existência material. E vai se livrar da existência material. Os impersonalistas, eles também querem vencer Maya. Assim como nós. Mas existe uma diferença. Enquanto que nós vamos vencer Maya nos rendendo a Krishna, para Padyanté, eles querem vencer Maya pelo seu próprio esforço. E com certeza não vão conseguir. Por isso, nesse sentido, é que eles são chamados de menos inteligentes. Por quê? São menos inteligentes porque eles ainda não compreenderam que pelo seu próprio esforço eles não vão conseguir vencer a existência material. Então, se Chaitanya Mahaprabhu, que é infinitamente misericordioso, ele se compadecendo dessas pessoas e que estão presas dentro dessa filosofia que os prende a esse mundo, na sua especulação, ele toma a ordem de sannyasa para, por misericórdia, se revestir de autoridade, porque ele só reconhece a autoridade de um sannyasa, para poder falar para eles sobre a teoria da adoração a Bhagavan. Para dar para eles também, para mostrar para eles o equívoco da forma como eles interpretam as escrituras. Então, para isso que Chaitanya Mahaprabhu toma sannyasa, por misericórdia. Ok? Então, eu não vou ficar me estendendo muito mais. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Muito obrigado aos devotos do Templo do Rio por ter me convidado para dar essa aula, para fazer essa leitura, né? Agradeço para o Prabhu Paravyoma, que lidera esse programa. Então, todas as glórias a Srila Prabhupada.